aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e a gente já está agora entrando na segunda semana da Maratona Literária de Verão All Star, e dando sequência, eu cumpri os 2 requisitos da semana passada, que era ler um quadrinho e uma obra nacional. Essa semana será novamente um quadrinho, que saiu no sorteio, e um romance-drama. Eu li primeiro o quadrinho, porque era mais curtinho, mais rápido, eu estava mais interessado, que foi a HQ do 007, James Bond. Eu não vou pronunciar isso aqui, mas é Varg. Deve ser alguma palavra... eu não sei, Varg. Vou tentar dar um contexto bem pouquinho com relação ao 007. Todo mundo conhece um pouquinho dele. Acho que a obra que a gente mais tem contato do 007 são os filmes, que perduram há muitos anos. Já tivemos aí várias encarnações do James Bond. Mas, originalmente, ele surgiu como um livro em 1953, escrito pelo Ian Fleming. E esses livros se tornaram tão populares que eles explodiram para tudo quanto é gênero que você possa imaginar. Então a gente tem os livros, a gente tem os filmes, tivemos diversos tipos de jogos, e a gente tem os quadrinhos que são muito bons também. É quase como se fosse uma entidade da espionagem, ou do que a gente entende por espionagem, né? Ele surgiu aí no contexto da Guerra Fria, todas as suas aventuras eram um pouco nesse contexto. Então a gente chega agora, né, essa HQ aqui de 2015, em que o Warren Ellis e o Jason Masters tentam dar uma modernização para o personagem. Então ele está muito mais em um contexto parecido com os tempos atuais, né? De diplomacia, apesar da licença para matar não ser tão bem vista assim dentro da agência, né? O 007 se reporta ao MI6, então a gente tem aí todo um contexto que eles colocaram um personagem que tem uma carga representativa histórica forte num contexto atual. Mas como isso se transformou num quadrinho? Bom, antes de mais nada, é importante saber que o Warren Ellis, ele é o escritor da obra, né? Ele tem livros publicados, inclusive aqui no Brasil. Ele passou pelas maiores editoras de quadrinho, então ele passou por DC, ele passou pela Marvel com o Homem de Ferro, passou pela Image, passou por diversas editoras grandes de quadrinhos. Então ele é britânico, o que eu acho que dá uma característica legal para a história que ele escreveu, né? Acho que ele tem aquele fator meio como um brasileiro escrevendo de algo brasileiro. Então ele é um inglês escrevendo de um personagem inglês, o que eu acho que dá uma grande diferença. E a gente tem a arte do Masters, que também passou pelas grandes casas, né? Principalmente pela DC, e como colorista, desenhista, e a arte dele funciona incrivelmente bem para essa obra. Eu sou um grande fã dos filmes, então quando eu fui ler os quadrinhos, eu tinha um certo receio dele ser muito focado em diálogos, né? Quando a gente fala muito sobre tramas de espionagem, a gente tem essa dificuldade de visualizar algo que não seja realmente dito pelos personagens, até para entender o jogo que eles estão fazendo. E na verdade não, eles construíram cenas de bastante silêncio das invasões do James Bond quando ele precisa fazer, e funciona para a obra porque é quase como se fosse uma visão cinematográfica de um quadrinho. Então a gente tem takes longos de silêncio só com a movimentação do personagem. Os diálogos são bem pontuais, mas muito concisos ali no que ele precisa passar. É uma obra artisticamente muito boa. E da parte de roteiro, né? Bom, não tem muito o que inventar quando a gente fala de 007. É sempre algum super vilão do mal ou alguma organização criminosa que está tentando promover alguma coisa. Nesse caso aqui, acho que o grande ponto de diferença seria o início, que o James Bond, na verdade, ele não está investigando alguma coisa. Ele começa como uma missão de vingança pela morte do agente 008. E aí tem todo o desenvolvimento dele se envolvendo com as investigações do 008 para chegar até essa vingança que ele quer proporcionar. Então, assim, a trama em si talvez não seja das mais brilhantes e inovadoras,
a execução e o modo como eles transpõem esse personagem para o universo dos quadrinhos chama muita atenção. É muito efetivo, é muito bom. O próprio modo como o 007 se porta enquanto personagem é condizente com a mitologia que a gente tem dele de filmes, de jogos, todo esse background pop que ele tem, né, esse papel popular que ele tem na sociedade. Então, sinceramente, é uma das coisas mais interessantes que eu consumi do 007 nos últimos anos. Eu gosto muito dos filmes recentes, né? Mas, nossa, isso aqui me pegou de um jeito completamente diferente. Me pegou de uma maneira nova para um personagem que eu já conheço também. Então isso me cativa bastante nesse quadrinho. E eu recomendo fortemente para quem é fã de espionagem, para quem é fã do personagem de modo geral. Essa edição que eu estou segurando aqui, como vocês podem ver, é uma edição capa dura. Ela foi publicada pela Mitos em 2017 aqui no Brasil. Ela tem 180 páginas, além da história principal. E como vocês podem até ver, esse é o volume 1, né? Ela se encerra aqui, né? Essa história que o 007 está vivendo se encerra aqui, mas tem outros volumes dos quadrinhos, e tem um material extra de composição dos personagens, mostrando diversos tipos de expressão. É sempre bastante interessante para quem gosta mesmo da arte do quadrinho ter essas páginas extras que mostram um pouco de como o artista chegou naquele traço final para algum trabalho que ele está realizando. A edição tá um pouco salgadinha, eu acho, apesar da qualidade. Tá R$ 49,90 na Amazon. Talvez em algumas promoções vocês encontrem ele um pouco mais barato. Mas assim, o acabamento é excelente, eu não tenho o que falar. A capa dura é realmente uma capa dura boa, ela é costurada e colada. O papel fenomenal, perfeito para o quadrinho. E eu acho assim, se você é um grande fã de 007, você não pode passar sem essa obra. Se você tem interesse em espionagem, eu acho que é um bom modo também de você se aventurar por espionagem em quadrinhos, que tem alguns títulos específicos. E se você só gosta de quadrinhos e quer ler alguma coisa diferente de super-heróis, eu volto a recomendar. Eu realmente gostei bastante, provavelmente aí foi uma das minhas melhores leituras de quadrinho nos últimos meses. E acho que é isso, foi bem tranquilo ler. Já estou aí na terceira obra da maratona. Vou começando a quarta, então na sexta-feira a gente conversa e finaliza como foi a maratona literária de verão, All Stars. E não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados e se inscrever na bolinha que fica aqui no meu lado esquerdo. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!